Vamos lá, vou começar a falar dos freios que eu coloquei na égua agora na Catarina para começar o processo de enfrenar ela. Tá junto com o racamó e depois agora ela tá só de freio já. Mas não quer dizer que tá pronta. Este foi o primeiro, tá? Esse freio é um freio que a gente pode, é um freio muito antigo, ele é sem passagem de língua, tá? O que é passagem de língua? Passagem de língua é esta volta aqui, ó, onde a língua passa por aqui, tá? Então é sem passagem de língua, é um freio de aí proporção 2:1, mais ou menos, tá? É um aqui em cima e 1,5, não chega a ser 2, ó, 1,5, um pouquinho mais aqui embaixo, tá? De perna. É um freio antigo, ele tem lugar para pôr 4 rédeas ou francalete. Francalete é aquele corinho que você põe aqui e põe a rédea no meio. Tá? É um freio bem tradicional, bem bom. É um freio bravo, tá? Porque ele é bravo de ação. Ele é a perna reta, bem reta, e ele na boca do cavalo, ele fica desse jeito aqui, ó. Tá? Imaginem o focinho do cavalo tá para baixo aqui, tá? Ele põe a boca aqui, ele fica desse jeito aqui. Então, a partir daqui, ele já é direto à alavanca. É um freio de contato, tá? Depois eu usei outro freio, que é este freio aqui de baixo. Este freio ficou muito bravo para ela. Ela se incomodou e ficou muito bravo, tá? Muito exigente para ela. Daí eu troquei por este freio aqui. Esse freio é um freio espanhol, aqui desta marca Lopes. É um freio de contato também, com esta barbela. Esta barbela vai neste freio também, tá? No de cima. Ele é um freio que tem uma curiosidade. Ele já tem uma perna bem mais definida, de 2:1, tá? Ela acaba aqui, a alavanca. Ele tem espaço para 4 rédeas também. Aqui você também pode colocar uma rédea se quiser, além daqui de baixo. Só que ele tem uma característica muito interessante. O bocal dele, ele tem passagem de língua. Não é uma passagem de língua alta, mas tem. Ela é boa porque ela é larga, tá? Mas ele tem uma coisa bem interessante. O bocal dele gira até aqui, ó. Olha só. Ele vem até aqui. Tá vendo, ó? Ele não é articulado, é um freio duro, porém o bocal gira. O que que isso? Eu demorei para entender ele. Quando eu ganhei ele, foi o meu irmão trouxe da Itália para mim, e eu demorei para entender qual era a ação. Foi numa égua, até do seu Nelson Cardenal, que me ajudou. O que acontece com ele? Você coloca a posição que você quer, aqui vai ser mais fácil. Você coloca a posição que você quer na rédea. E o cavalo, vamos imaginar que quando ele joga o focinho, a cabeça para lá, ou seja, ele flexiona a nuca, o bocal gira, né? Porque ele está colocando o focinho para lá. O cavalo tem essa chance de você, com a rédea fixa, achar este alívio por conta própria. Então ele vai e vem com a nuca, com a cabeça, fazendo isso. É um freio bem interessante, que deu muito certo numa égua leve, em cavalos, uma égua muito leve que eu domei. Em cavalos um pouquinho mais firmes já não deu certo. Eu usei esse freio nela também. Foi mais ou menos, mas ela também ficou um pouco malandra no freio. Aí eu troquei. Agora eu estou usando outro, que é este daqui, que é um freio espanhol também, tá? Tem lugar para 4 rédeas, mesma coisa, só que ele é duro. Ele só não é inteiro fixo, soldado, né? O bocal dele sobe e desce um pouco. Mas, tá vendo aqui, ó? Mas ele é um freio duro, direto, alavanca direta. Ele tem um pouquinho de ranhura aqui dentro. Eu confesso que não sei dizer o porquê disto daqui, se é para salivar mais ou não. Ele não tem efeito
Nenhum. Pode ver que as ranhuras são na língua só. Ele não tem efeito nenhum no assento. Ele é totalmente liso no assento, que são aqui nos cantos, nas barras. Então, deve ser para salivar. Então, é um freio bem legal também, de proporção 2:1. É o freio que um pouquinho menos do que 2:1. É o freio que eu uso no meu cavalo pronto mesmo. E de serviço, de laço e tudo. E deu muito certo para ela. Ela gostou bastante desse freio. E eu tô usando com esta rédea aqui. Tá? A rédea, é a minha rédea de laço também. Tem 20 centímetros aqui de biqueira. Com uma argola, mas é uma rédea leve e dura. Muito boa para... Apesar de ter um balanço, ela é muito boa para enfrenar, porque ela é dura. Eu pedi para ele fazer, o rapaz que fez, bem dura, bem apertada. Então ela fica bem nítido o sinal para o cavalo. E ela é curta, então ela me ajuda um pouquinho. Essa égua, ela levanta bastante, levanta ou flexiona bastante. Um cavalo árabe, ele tem uma posição bem específica de pescoço. Então agora eu estou usando este freio aqui. Então nós vamos ver ela com este freio aqui. Foi o freio que deu mais certo para ela até agora. Ó, então tá aqui, tá? Tá nela, ó. Barbela de um dedo, tá? Um pouquinho mais do que um dedo. Freio no lugar, nem alto nem baixo, ela tá aqui. Vamos trabalhar com ela ali e daí já vou montar. Curto o cabo para forçar o arqueamento. Aqui o que eu fiz, ó. Eu coloquei a rédea presa no arreio, não tá puxada, mas conforme ela balança a cabeça, ela vai sentir. Por quê? Eu quero só ver como que tá a reação dela com essas coisas, entendeu? Sem a minha interferência montada. Aumentar a velocidade e ver o que que ela faz. Ela procura não encostar, né? Eu já vou puxar mais para a gente poder ter uma ideia. Estou bem interessado. Vou puxar mais ali para ver. Já tá mais puxado. Essa reação que eu tô interessado em ver. Do chão, né? Principalmente. Isso, como é que ela faz? Então uma pergunta boa é assim, que a Renata fez outro dia. Você não tem medo dela apoiar? Pelo conceito já do encaixe e da busca do alívio tá colocado, apoiar eu não tenho medo. Ela pode ser que ela se perca, como ela tá às vezes querendo fazer. Perigoso empinar ou fazer alguma coisa, ou até virar. Mas apoiar, pelo que eu já conheço dela e da doma dela, que obviamente fui eu que fiz, então eu sei que ela não vai apoiar. Mas ela precisa aceitar o contato, né? Ela tem esse detalhe que ela precisa aceitar. Todo cavalo precisa
mas principalmente o cavalo do amador. Conforme eu aumentar a velocidade, ela deve mostrar mais alguma coisa. Vou pedir para ela mudar de... Olha como ela resiste, tá vendo? Não, ela tá procurando, essa cabeça um pouco erguida, tá procurando o caminho. Tá procurando o caminho. E o caminho que ela está escolhendo não é exatamente o caminho de colocar a cabeça. Ou de flexionar a nuca, como queira, né? Vamos ver o que ela, qual a conclusão que ela chega. Você vê que é um caminho que o freio está puxado. Não está muito, mas quando ela põe o pescoço para frente, o freio encosta a barbela e faz a alavanca. Qual é a dificuldade dela manter a cabeça flexionada, a nuca flexionada e andar? A dificuldade é que isso requer uma reunião dela. E isso é difícil. Então pode ver como ela encurta a amplitude da passada a hora que ela coloca a cabeça. Por quê? Porque para alongar reunido, ela precisa de mais musculatura ainda. Ó, na curva já se manteve mais colocada. Tá bom, ela tá procurando o alívio. Parece que ela está chegando a conclusões. Eu preciso que ela chegue a conclusões sozinha. Isso é muito específico desse animal aqui, tá? Não é uma coisa que eu faço com todos. Na verdade não tem regra, o animal que vai mostrando. O vídeo vai ficar comprido, mas daí eu corto para mandar. Então, tá vendo ó, que interessante? Quando ela aumenta e a dificuldade chega, aumenta a velocidade, ela não coloca, ela não flexiona a nuca. Isso é uma coisa que precisa mudar. Ela precisa chegar a outra conclusão. O cavalo árabe, ele tem essa facilidade de dobrar para cima. Porque o cavalo árabe, o Rafinha, não sei se você sabe, ele tem uma vértebra a menos na coluna. Por isso que ele levanta o rabo e por isso que ele tem outras características de movimentação não tão idênticas às dos outros cavalos. Então, é mais ou menos isso daí o que acontece com ela. A gente pode reparar aqui, ela vai bem, devagar. A hora que ela se chateia, se magoa, faz alguma coisa, que ela começa a ficar cansada e não quer se reunir, ela levanta a cabeça e briga. Porque, na minha opinião, o corpo dela está mais confortável com a cabeça levantada do que com a cabeça baixa. Como ela também, o que não é uma realidade de um cavalo crioulo, um cavalo quarta-milha, como ela também acha um alívio sem muito sofrimento com a cabeça bem erguida, pela raça, isso é uma coisa que dificulta um pouco, tá? Mas não tem problema, nós vamos trabalhar em cima disso. Ó. Ela está confortável, se for outra raça não fica confortável com essa cabeça desse tamanho, dessa altura, né? Nesta posição. Então é bem específico mesmo. Mas é um ponto bem legal para se estudar. Apesar dela ter o pescoço bem lançado e tudo, não é como o lusitano, que já é o crioulo, que já é um cavalo encaixado de natureza.
Bom, então o que a gente pode ver nesse vídeo aqui, daqui para frente, que pode ajudar a gente a concluir o restante do trabalho dela? Tudo que eu peço, ela faz. Quais são os movimentos que eu vou pedir para ela? Para frente, para trás, para um lado, para o outro, parar e afastar. Basicamente isso. Ela faz e faz bem feito. Qual é o momento em que ela deixa de fazer? O momento em que ela fica irritada, cansada, que ela não quer, ou que acha alguma dificuldade e que ela não quer fazer, como por exemplo agora vir para a direita, ela tem dificuldade, ela não gosta, não quer, mas logo em seguida vocês vão ver que ela faz. Nessas horas a questão do comportamento dela fala mais alto e isso acaba interferindo muito na sequência toda. Olha, tá vendo? Pro lado direito, de novo, ela não quer, mas a gente vai ver, né? O vídeo tem vários cortes para poder ficar mais compacto. Mas a gente vai ver que ela faz tudo para a direita, né? Então, o que eu preciso entender disso tudo? O problema é a alfabetização? O que seria alfabetização? Ela não entende os sinais? Não, o problema não é esse. O problema é físico? Ela tá fraca, ela não consegue, ali ela escorregou e acabou erguendo a cabeça, porque ela escorregou e foi levantar para se equilibrar. O problema é que ela está fraca ou alguma coisa? Não, ela não está fraca, ela não está nada. O que é o problema então? Qual é a questão? Não é o problema. A questão é uma questão de comportamento mesmo. Ela já entende a rédea de pescoço, hora de pescoço, hora com as duas mãos, não tem problema. Ela já está de freio, nós vimos cheio freio para ela. Ela é uma égua que é uma égua para o amador, o cliente ama a cliente, né? A dona dela é um cavaleiro amador, uma amazona amadora, vai passear, vai fazer algum esporte, vai se divertir, né, para lazer, então precisa de segurança, de apoio, de tudo isso, e por isso o freio. E ela agora está pronta, a égua. O que ela precisa agora trabalhar, como eu trabalho essa questão comportamental dela, usando ela. Usando ela de que forma? Dando serviço, indo para lá, para cá, levando, trazendo, buscando, olhando o boi. Aqui em casa é a fazenda, eu tenho gado para olhar, tem as coisas, e vai fazendo esse tipo de serviço de maneira mais simples possível. Não preciso incluir absolutamente mais nada de novidade de ensino para ela. Ela já sabe tudo aí, ladeando da direita para a esquerda, muito bem, e assim por diante. Então não é questão de ensinar mais nada para ela. É questão agora de praticar, de falar para ela, olha, você já sabe, agora você se vira com isso daí, para de fazer birra e vamos trabalhar, simplificar. Toda vez que ela achar ruim, que ela não quiser fazer, eu simplesmente continuo sem brigar, sem bater, sem maltratar, que ela vai se encaixar e ela vai se encontrar, e cada dia que passa ela vai ficar mais pronta. Então agora o trabalho com ela é esse daí, é isso que nós temos que fazer daqui para frente. É usar, curtir ela no dia a dia e trabalhar bastante.